A tecnologia de CRM pode otimizar e melhorar a gestão do relacionamento, mas a empresa deve desenvolver uma filosofia e cultura organizacional centrada no cliente para criar uma base eficiente de marketing, venda e serviços, né? Então, quando a gente fala assim, gerar uma cultura com foco no cliente. Então, significa que todas as pessoas da empresa precisam estar conscientes desse resultado com foco no cliente e todos devem participar desse processo. E aí, seguinte a isso, eu tenho aqui então o que o CRM ele deve exercer, tá? Qual que é a função do CRM dentro de uma empresa? E olha só, a primeira e a mais importante, descobrir quais valores do consumidor são relevantes para a empresa, né? Quer dizer, um dos princípios do marketing de relacionamento, você agregar valor, customizar, né, e oferecer serviços de qualidade. Então, o programa de CRM, ele tem sim essa capacidade, tá? O aparato tecnológico. Porém, quem descobre esses valores são as pessoas. E é por isso, então, tecnologia e estratégia sempre devem estar alinhadas. E aí a pergunta é, o que são valores? Se eu for pensar, por exemplo, no quesito de uma academia, eu posso pensar, o que é valor? O que agrega valor dentro de uma academia? E eu, como consumidor, eu posso, né, então, ter aí algumas pistas, como gerar saúde, né, e principalmente eu acho, né, então, que é o quesito de gerar resultado em cima das atividades, independente atividade física que eu vá fazer, né, eu quero obter os resultados. A empresa ou a academia que fizer isso, com certeza vai gerar maior valor. Concorda comigo? Né? Então é muito interessante isso, tá? E a empresa ela precisa então prestar atenção. Qual o valor que eu vou oferecer ao meu cliente? E nesse sentido, a partir do momento que eu gerei o valor, eu sei qual valor oferecer, a seguinte etapa do CRM. Indo ali ao quadro, então, compreender como esses valores são importantes para cada segmento do cliente. E se a gente pensar novamente no aspecto da academia, né, temos vários tipos de segmentação, públicos diferentes, com relação à idade, gostos, né, preferências e modalidades de exercícios. E aí, então, a academia, ela consegue fazer aí, né, diversas ações diferenciadas para cada tipo de cliente. Indo ali ao quadro, novamente, então, a empresa ela precisa analisar se a empresa consegue ofertar esse valor e ainda ter retorno financeiro satisfatório, criar métricas e verificar então o retorno do investimento. Desenvolver uma comunicação e também valores convenientes para cada tipo de cliente, de forma que satisfaça o cliente e, por último, ainda mensurar o resultado, analisando o retorno sobre o investimento. São esses os passos fundamentais, né, então, que um programa de CRM ele faz, e é por isso, então, que eu preciso pensar, né, será que a minha tecnologia, o meu programa, ele está cumprindo com todas essas funções? E, então, quais são as principais etapas para a implantação de um CRM? Indo ali ao quadro, então, tem aqui que os autores Damasceno e Pedron sugerem uma sequência de atividades para a implantação de um programa de CRM. A primeira, então, a mais importante é definir e planejar qual modelo de relacionamento a empresa deve seguir, amparado nas suas características e valor, como eu acabei de falar para vocês, né? Cada empresa tem as suas peculiaridades, qual o valor ou o que eu vou oferecer dentro do meu relacionamento. E é isso que a empresa precisa estabelecer. Seguinte a isso, então, a partir daí, desenvolver o redesenho dos processos relacionados com o cliente. Eu preciso mudar
Então, toda empresa, conforme o tipo de relacionamento que foi estabelecido, realizar a seleção da ferramenta, né? Quer dizer, o programa ideal de CRM, aqui estou falando de tecnologia, implantação dessa ferramenta e, por último, a avaliação dos resultados obtidos com a ferramenta de CRM. São esses os passos principais e o gestor ele precisa saber, até porque, né? Então, todas essas etapas exigem aí muito trabalho do gestor. Implantação do CRM. Dentro desse quesito da implantação do CRM, então, né, o gestor ele precisa estar preparado, até porque, né, então, existem muitos detalhes, muitos quesitos, né, e a implantação de CRM ele costuma ser muito trabalhoso e complexo. E é por isso, então, alguns requisitos essenciais que o gestor ele deve se preocupar. Então, indo ali ao quadro, eu tenho aqui então, apesar do fator tecnológico prevalecer na popularidade do CRM, vale lembrar que o CRM tem uma abordagem estratégica e requer uma combinação entre, olha só, aqui é muito importante, pessoas, processo e sistemas. Implantar a estratégia de CRM impacta a gestão da empresa, alterando drasticamente a forma como a empresa se relaciona com seus consumidores. E ainda, altera a infraestrutura da empresa que se adapta a essa nova filosofia. Por que ela é tão complexa? Por que ela é tão difícil assim? Vamos pensar aí, né? Então, se a gente for ver o conceito do marketing de relacionamento, né? E o antigo marketing. Então, a gente vê, né, então, que muda, né, então, a nível departamental para o nível estratégico, o uso das tecnologias para o foco ao cliente, tudo isso faz com que a empresa tenha que alterar a sua cultura e a estrutura organizacional. Então, implantar um CRM implica em realizar toda uma mudança estrutural e cultural, e isso o gestor ele precisa estar ciente para obter sucesso na sua implantação. E é por isso, então, né, que a gente elenca esses 3 quesitos essenciais. Voltando novamente ao quadro, então, a mudança, né, então, nas pessoas, processo e também sistemas, e aqui incluo o quesito da tecnologia. E aí, então, dando continuidade, durante o planejamento, os gestores devem realizar uma análise profunda do contexto empresarial e analisar os 3 aspectos cruciais que compõem o projeto de CRM, novamente focando pessoas, processo e tecnologia. E agora eu te pergunto, por que esses 3 elementos, eles são essenciais para o sucesso de uma implantação de um CRM? Porque os 3 elementos, eles têm relação direta com o atendimento ao cliente, com o relacionamento ao cliente. Vamos pensar aí, pessoas, né? Quem faz o atendimento ao cliente? Se a gente for pensar que para gerar relacionamento, para gerar fidelidade, eu preciso que esse cliente ele tenha uma experiência de consumo, né, que seja satisfatória ou que vá além, né, então, das suas expectativas. Então, o primeiro quesito, indo ali ao quadro, a parte de recursos humanos ou pessoas faz toda a diferença. E quando eu falo em mudança, né, então, cultural, exatamente isso. Essas pessoas que faziam atendimento ao cliente, elas precisam se adaptar, então, a um atendimento com foco ao cliente, né? Então, eu preciso preparar todas essas pessoas de forma que essas pessoas comuniquem, se relacionem, coletem as informações,
tem autonomia para, então, gerar resultados com foco no cliente. E muitas vezes o que acontece é que durante essa estruturação, algumas pessoas podem não estar adequadas, algumas pessoas eu preciso treiná-las, né? E novamente, foco estratégico. São todas as pessoas que tratam diretamente com o cliente ou ainda indiretamente estão relacionadas com o atendimento ao cliente. Tá? Então, é por isso, então, uma grande transformação com foco nas pessoas. O segundo quesito que eu tenho aqui são os processos. Qual o significado dos processos? Né? O processo de atendimento. Novamente, vamos pensar aí. Né? Então, toda a experiência do cliente, desde a captação de informação, do conhecimento daquele cliente, aquela empresa, o primeiro contato, né? Quer dizer, ali vai iniciar a experiência do cliente. Quero informação, fui bem atendida, passou a informação que eu gostaria, né? Quer dizer, isso vai dar continuidade ao meu relacionamento. Então, eu preciso gerar, então, um processo interno da minha empresa em que, então, todo atendimento esteja preparado para gerar aí, né, então, essa satisfação e o relacionamento com o cliente. E por último, também, né, todo mundo acha que o CRM ele é apenas um quesito tecnológico e aqui sim vamos focar o sistema, o programa ou a infraestrutura necessária para o atendimento ao cliente. E nesse sentido, então, o gestor precisa conhecer a infraestrutura necessária, tá? E o mais importante, o que vem acontecendo para o sucesso dessa implantação da tecnologia. Não é a empresa que tem que se adaptar à tecnologia, e sim essa tecnologia que deve adaptar a todo esse processo e também a estratégia da empresa. Uma questão muito importante aí, então, quando a gente foca o quesito da tecnologia. Então, indo ali ao quadro, temos aqui quais são os principais fatores a considerar na implantação de um CRM. E olha só, então, novamente, né, então todos os autores colocam aqui, definir a estratégia de relacionamento, obter a adesão da alta administração, e isso é muito importante, então é aquele quesito, né, que eu sempre chamo a atenção. A sua implantação ou interesse pelo CRM, ele é estratégico ou departamental? Quando ele é estratégico, então existe o amparo, né, então do dono da empresa ou dos próprios diretores, do presidente, né, então que dão todo apoio e suporte para a implantação do CRM. Isso é bem importante. Seguinte ali ao quadro, temos ainda integrar os setores e as pessoas da empresa. Todos devem participar com resultado com foco na empresa. Reestruturar a cultura e a estrutura organizacional, monitorar o projeto constantemente e avaliar os resultados, definir as ferramentas tecnológicas, elaborar um banco de dados. E aqui